Eu creio pela fé que indiscutivelmente há um Deus criador de todas as coisas, que inclusive também criou o ser humano. E o passo a passo dessa criação está registrado no livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada. Estou aqui a falar em defesa da Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus. E eu quero que você escute com atenção esse conteúdo, a fim de se precaver para não cair no engano. Lendo a Bíblia, eu pude identificar que o diabo, ele é pai. E eu posso aqui me referir como sendo sua filha, a mentira. Então sim, o diabo é o pai da mentira. Então precisamos tomar todo cuidado para não ser enganado com as mentiras do nosso adversário. Escute com atenção esse conteúdo desse cidadão que tomei como exemplo para que aqui eu retorne falando um pouco sobre o assunto. Você acreditou até agora que Adão foi feito do barro, que Deus soprou no nariz de Adão e deu vida para ele, e depois deu um sono nele, fez ele dormir, tirou uma costela de Adão e fez uma boneca chamada Eva e fez essa Eva ser a esposa de Adão. Mas eu pergunto para você, você não conhece a história real? Você não sabe que Adão, ele foi casado primeiro, antes de Eva, ele foi casado com Lilith. Lilith, que foi a primeira mulher de Adão. O que você não sabe é o motivo de Adão e Eva ter saído do paraíso. Por que eles saíram do paraíso se era tão bom assim? Agora, será que era tão bom assim? Porque é um lugar que não tem criminalidade, um lugar que não tem falta de comida. Alguma coisa estava muito ruim para Adão e Eva ter se estressado. Aí se fala muito na serpente, né? Uma cobra no sentido de uma pessoa muito maligna, né? Uma pessoa que gosta de criar confusão. Pois bem, essa pessoa que gostava de criar muita confusão era a ex-esposa de Adão, a tal da Lilith. Então procura. Você já ouviu falar nos livros apócrifos? Os livros que foram tirados da Bíblia, que não entraram na Bíblia? Então, é nesses aí que tem essas histórias. É o Evangelho de Maria. Maria, que Maria é essa? A mãe de Jesus. Aí você vai conhecer a história de Jesus quando ele era menino, quando ele era pequeno. Maria dava banho em Jesus e as pessoas que estavam enfermas pegavam a água, aquela água suja do corpinho de Jesus, né? Pegava e se banhava e era curado. Nesses livros apócrifos também tem o Apocalipse de Paulo, tem o Apocalipse de Adão. Então tem muita coisa que foi guardada e escondida do povo, e o povo fica contando as mesmas histórias, como contar a história da Cuca. Você não conhece a história real de Jesus. Você conhece aquela história que contaram para você, o que permitiram ficar na Bíblia. Transformaram Jesus num ídolo, transformaram Jesus numa espécie de ícone. Na verdade, não tem nada a ver. Jesus, ele era um ser humano. Ele não era esse Deus que você acha aí. Não, ele era um ser humano. É insignificante o que se diz ter como comprovação que a tal Lilith teria sido uma mulher antes de Eva. É só dar um Google e comprovar que mitologicamente Lilith era uma falsa deusa ou um demônio. Você pode ver a figura de 2000 a.C. Em Gênesis, capítulo 1 e 2, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1:25 em diante diz que Deus viu que tudo que ele criou era bom. Então Deus disse, vendo que tudo era muito bom, ele disse, então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus desejou fazer o ser humano à semelhança de Deus. Em Gênesis 1, a partir do 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Então ele falou uma adjutora e não o que seria outra. Naquele momento ele viu que era importante fazer-lhe uma adjutora. Deus criou homem e mulher
E o primeiro casal se chama Adão e Eva. Digo com isso que acreditar em outra coisa que não seja a Bíblia Sagrada é uma cegueira espiritual. Querer forçar essa ideia é como dizer para as pessoas: acreditem em qualquer coisa menos na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é inerrante. O próprio Jesus, quando ele orava pelos discípulos antes da sua ascensão ao céu, Jesus então ora pelos seus discípulos, o que está no Evangelho de João, capítulo 17, dizendo Jesus em sua oração ao Pai: dei-lhes a tua palavra. Jesus deu a palavra de Deus aos discípulos. O que aconteceu? O mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus disse a Deus, ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus disse ao Pai orando: santifica os meus discípulos na tua verdade. E ele afirmou: a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Quero pontuar também que o casal não se zangou e saiu do jardim. Esse primeiro casal foi expulso do jardim pela sua desobediência, seu pecado. Em Gênesis 3:23 em diante, diz assim: o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Então eles foram lançados fora. Quero pontuar também que os livros apócrifos não são confiáveis e nem fonte segura a que se possa buscar verdades. Apócrifo se define por si só, quer dizer falso, errado, contestável e improcedente. Outra, o que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa não é conhecer os detalhes da história de Jesus, como a questão da água ou as águas do banho, mas o que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa é conhecer o verdadeiro Jesus da história. E a única maneira de se conhecer Jesus Cristo é através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. E os demais são apenas simples livros, inclusive os apócrifos. A Bíblia é inerrante. Eu mesmo já a li 5 vezes e não identifiquei nenhuma sequer contradição. Pense nisso. Examine as Escrituras, porque elas testificam de Jesus.